A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Domingos Marcelos, da Igreja Batista em Vital Brasil, e nós estamos aqui de volta para a nossa quarta aula do curso de discipulado. Só para a gente lembrar, na última aula nós falamos sobre a nossa responsabilidade de discipular, né? E vimos no exemplo de Jetro e Moisés uma relação de discipulado muito importante que fez com que o povo de Deus avançasse. Em especial, falamos sobre a importância das células, da igreja em pequenos grupos, o que trouxe mais tranquilidade para a liderança e um avançar do povo de Deus, da liderança do povo de Deus, sempre numa relação de discipulado e discipulador. Então agora a gente vai continuar vendo aquilo que o autor nos propõe, lembrando que o livro de estudo é o Deus Não Tem Netos, de Domingos Jardim. Eu gosto sempre de falar que é importante você adquirir esse livro, você pode comprá-lo pela internet. A leitura é muito simples, uma leitura muito fácil e um livro que com certeza vai edificar a sua vida como tem edificado a minha. Vamos lá então? No capítulo 4, ele vai falar sobre discipulado bem-sucedido gera porção espiritual dupla ao discípulo. E um exemplo que ele toma no livro, logo de início, é o exemplo do relacionamento entre Elias e Eliseu. Elias, um grande profeta, referência no Antigo Testamento, teve ao seu lado, por grande parte do seu ministério, o profeta Eliseu, que depois acaba o sucedendo. O autor destaca para nós que Eliseu serviu a Elias e andou com ele por cerca de 8 a 10 anos. Houve um profundo discipulado um a um entre ambos. Com certeza, nesse relacionamento, nessa caminhada, Eliseu, sempre ao lado de Elias, pôde observar as ações do profeta, entender o mover de Deus na vida do profeta, e isso foi trazendo edificação para a sua vida também. O discipulado fez de Eliseu alguém digno e preparado para receber 2 vezes mais da unção espiritual que havia sobre Elias. É interessante observar no texto bíblico, no momento em que Elias entende que o seu ministério está chegando ao fim, ele vai ser levado, para perto de Deus, que ele precisa deixar alguém. E Eliseu então faz pedidos a Elias. E Elias entende que não é ele quem deve dar essa resposta, mas se Deus estiver confirmando que ele deve ser o seu sucessor, os seus pedidos vão ser atendidos. E com certeza, na vida do discipulador, é sempre uma alegria ver que Deus está aprovando aquele discípulo, que Deus está aprovando aquela pessoa para dar continuidade ao seu ministério. Veja o que o autor destaca. Com toda certeza, Elias se alegrou quando viu que Eliseu o observava ser levado por cavalos de fogo, uma vez que esse era o sinal imposto por Elias de que seu aprendiz receberia o que havia pedido. Ao ver o cumprimento desse sinal, Elias teve a certeza de que Deus havia aprovado a caminhada de Eliseu como seu discípulo e que, a partir de então, ele daria continuidade ao ministério de forma duplamente melhor. É interessante observar pessoas que querem ter a unção de Deus, querem ter a autoridade de Deus, olham para homens que são referência na Bíblia, olham para homens que são referência hoje em nosso meio, pastores, líderes, homens cheios da presença de Deus, e ao observar esses homens, desejam ter isso também. Acham que isso vai acontecer num passe de mágica. Acham que em algum momento Deus vai olhar para eles e dizer: agora vocês têm autoridade para fazer a obra do Senhor. E nós observamos nesse texto que não é assim que acontece. Não foi assim que aconteceu com Eliseu. Ele caminhou com Elias, ele estava ali ao lado de Elias, ele observava Elias e com tudo isso ele ia aprendendo os ofícios do profeta, ia vivenciando a realidade da vida do profeta Elias. Então nós precisamos observar com isso que não é um passe de mágica que vai fazer com que a presença, a unção de Deus dê autoridade ao ministério de alguém.
Isso precisa ser feito a partir de relacionamentos, a partir de dedicação. Primeiro, é preciso pagar o preço, é preciso orar, ter uma vida de serviço dedicada ao Senhor, andar debaixo da submissão de um discipulador, tal como fez Eliseu com Elias. E quando o discipulador estiver saindo de cena, aquele que estiver pronto receberá de Deus o que ele tem reservado. Bom, o autor agora começa a falar um pouco sobre como era a realidade do discipulado na nação de Israel. Como é que isso acontecia? Agora que a responsabilidade de discipular, de dar continuidade está sobre nós, ou seja, sobre o povo de Deus, como é que isso ia acontecendo dentro da nação de Israel? Pois bem, o discipulado judaico seguia uma linha metodológica de formação que durava da infância até parte da vida adulta. O discípulo recém-formado iniciava o processo novamente ao discipular outros. Como é que acontecia então esse discipulado em Israel que levava a criança até a idade adulta aprendendo como realizar esse relacionamento entre discípulo e discipulador? O autor destaca aqui que aos 6 anos de idade o menino era enviado para uma escola numa sinagoga. E então essa escola era chamada de escola de discípulos, discípulo do termo hebraico Talmidim. E ele ficava lá de 6 aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, o menino já havia memorizado todo o Pentateuco e sabia a tradição oral de Abraão até o pai dele. Veja que interessante, quanto conhecimento para uma criança ainda. E aí isso é para nós começarmos a refletir. O que nossos filhos de 10 anos sabem hoje sobre a Bíblia? Bem, esse menino continuava. E os meninos agora continuavam e a partir dos 10 até os 14 anos, eles iam para uma nova escola. Claro, isso se ele se destacasse, né, se ele desse continuidade ao estudo. E essa escola era chamada Casa da Aprendizagem, Bet Talmud. E naquele ensinamento, o menino ele saberia de memória a Torá e a tradição oral de Adão até seu pai. Mais uma vez a gente para refletir. Qual é a motivação dos nossos filhos hoje de 14 anos? O que eles desejam, o que eles conhecem da palavra de Deus, o que eles almejam, o que os motiva. Veja a diferença de um povo que primava pela relação entre discípulo e discipulador. Mas não para por aí. Seguindo o processo, entre 14 e 15 anos, o menino então, agora já um jovem, ele entrava na caminhada de um discipulado 1 a 1. Então ele ia procurar um rabino que seria o seu discipulador. E ele procurava esse rabino e perguntava se gostaria de ser o seu talmide. Após alguns testes, algumas avaliações, se o menino fosse aprovado, ele então ouviria do seu discipulador a seguinte chamada: vem e segue-me. Esse menino ficaria ali com o seu discipulador por volta dos 14 anos até os 30 anos de idade. Ninguém poderia ser um rabino em Israel antes dos 30 anos de idade. Com isso a gente observa um vasto tempo de formação do discípulo, a partir do qual, se tornando um rabino com os 30 anos de idade, ele poderia então passar a ter os seus próprios discípulos, dando continuidade nesse processo. Daí nós observamos o ministério de Jesus. Jesus, então, com 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, ele vai escolher os seus discípulos. E aqui a gente percebe uma diferença. Jesus não escolhe os seus discípulos a partir daqueles que eram os melhores, aqueles que eram pessoas de destaque, aqueles que tinham passado por todo um processo até se tornar um rabino. Jesus escolhe pessoas improváveis, chama os improváveis e dá assunção a eles. Percebe que Jesus não escolhe os melhores. Você observar os discípulos, os homens que foram convidados por Jesus, eles não estavam na categoria daqueles que seriam chamados, não eram os primeiros da classe dentro do nosso contexto agora. Eram os improváveis,
pessoas sem importância naquela sociedade, pessoas de trabalho simples. E isso nos mostra a realidade do discipulado hoje também. É a grande diferença do discipulado judaico para o discipulado realizado pela igreja hoje. Hoje a igreja também tem a visão de Jesus, de que qualquer pessoa, sendo ela uma pessoa improvável, mas que esteja disposta e que se dedique e que ouça o chamado do Senhor, pode se tornar um grande discípulo. Pela graça de Deus, entendemos que todos podem ser aprovados. O discipulado bíblico transforma os improváveis nos mais aprovados entre os filhos dos homens. Dessa forma, começamos a entender o que é o conceito de discipulado para nós. O discipulado não é olhar para alguém que já está cheio de sabedoria, alguém que teve uma história construída que levou a um ponto de sucesso. Não é isso discipulado para nós. Discipulado é quando, pela graça de Deus, nós observamos pessoas que talvez pela nossa sociedade sejam pessoas desprezadas, mas essas pessoas improváveis se colocam numa condição de humildade. Elas têm um encontro com Cristo e são transformadas. Discipulado é trazer os improváveis à mesa e fazer deles homens e mulheres segundo o coração de Deus. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas improváveis. Temos a história de Davi, desprezado pelo seu próprio pai, que se torna o grande rei de Israel. No Novo Testamento, nós temos a relação de Barnabé e Paulo. O grande apóstolo Paulo, escritor de 13 cartas, um homem que revolucionou e avançou com o evangelho de forma extraordinária, o grande missionário, a grande referência que nós temos no Novo Testamento, claro que não como Jesus. Mas quem é o apóstolo Paulo? Como ele se transforma num grande apóstolo Paulo? Certamente uma figura indispensável na vida dele é a figura de Barnabé, o seu discipulador. Bem, Paulo não era alguém despreparado, Paulo não era alguém improvável de acordo com o contexto judaico. Paulo era muito bem preparado. Paulo era alguém acima da média. Paulo era alguém com poder e autoridade no judaísmo. Paulo, ele era improvável, sim, se nós olharmos para a relação daqueles que foram chamados para o caminho, para aqueles que se tornaram cristãos. E isso era completamente improvável, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Então, quando ele se converte, quando ele é chamado por Jesus, isso gera um conflito no meio da igreja. Os discípulos temiam Paulo, e por temer a Paulo, o orientaram a voltar para sua terra natal. Paulo é enviado de volta para sua terra natal. Talvez para a segurança dos discípulos que o temiam, né? Paulo permaneceu por muitos anos em Tarso. A maioria dos estudiosos afirma que foi algo entre 12 e 14 anos. Depois, Barnabé decidiu buscar Paulo para fazer parte de uma obra excelente de evangelização. Barnabé acreditava em Paulo e via nele alguém extremamente importante para a expansão do reino de Deus. Barnabé investiu em Paulo porque sabia que, de improvável, ele não tinha nada. Ele poderia ser um discípulo extraordinário em suas mãos. Percebe a importância de Barnabé na vida de Paulo? Hoje nós destacamos o grande apóstolo Paulo. Mas se não fosse por Barnabé, ele estaria esquecido em Tarso. Foi Barnabé quem o resgatou. Foi o Barnabé quem o convocou, quem trouxe Paulo para perto de si, quem o orientou, quem o colocou em posição de destaque, quem deu a ele valor, condições de começar a anunciar a palavra com toda a ousadia que tinha em seu coração, porque Barnabé percebeu que Paulo seria um grande discípulo. Então eles começam uma caminhada juntos. Foi com Barnabé, seu discipulador, que Paulo aprendeu sobre Cristo e recebeu tamanha unção para evangelizar e nos deixar o registro de grande parte da doutrina do Novo Testamento. Paulo e Barnabé começam a ser reconhecidos nessa caminhada. E como um bom discipulador, aos poucos Barnabé vai saindo de cena e colocando Paulo no lugar de destaque. Ele sabia do potencial do apóstolo, ele sabia das coisas que ele poderia fazer,
Mas se não houvesse um discipulador, alguém disposto a observar e a trabalhar e a mostrar como a obra deveria ser feita, Paulo ficaria esquecido em Tarso. Como bom aprendiz, Paulo repetiu o processo com muitos outros discípulos. Alguns deles foram tão profundos que eram chamados por Paulo de verdadeiros filhos na fé. A relação entre discípulo e discipulador gera esse sentimento entre pai e filho, o desejo de ver o crescimento e o avançar de alguém de forma tão amorosa, e como a relação entre um pai, como um pai olha para um filho e vê o filho crescendo e quer que o filho vá além dele. É isso que o discipulado faz com a gente. O discipulado faz com que a gente olhe para pessoas que eram improváveis, pessoas que não se destacavam, pessoas que a sociedade não dava valor, perceber o valor que elas têm, cuidar delas como quem cuida de um filho, guiando-as na direção de Cristo, no entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, descobrindo os seus dons e levando o avançar do Evangelho. Isso é discipulado, vida na vida. Como você está estabelecendo essa relação? Nós já passamos algum tempo. Deus já colocou alguém diante de você para você cuidar. Você tem buscado isso. Você tem sido humilde o suficiente para ter alguém cuidando de você, orientando você, guiando você nessa caminhada da vida cristã? A relação discípulo-discipulador é fundamental para o desenvolvimento da igreja, do reino de Deus. Como nós perdemos porque os nossos jovens não são discipulados, as nossas crianças não são discipuladas pelos seus pais. E é por isso que eu estou ministrando esse curso, para que você perceba o grande desafio que é o discipulado, mas também a grande bênção que ele pode se tornar na sua vida e na vida da sua igreja. Para fixar, quero deixar aqui as perguntas que o autor destaca em seu livro. Elias ficou feliz em saber que Eliseu havia recebido o dobro de sua unção. No discipulado, o discípulo deve ser levado além de seu discipulador. Explane sobre essa afirmação. Explique cada etapa da formação de um talmide. Qual era a diferença básica entre o processo de formação dos talmidins na escola hebraica e o discipulado realizado por Jesus, principalmente no tocante à escolha do discípulo? Qual é o poder do discipulado um a um na vida daqueles que são considerados improváveis? O que representou Barnabé na vida ministerial de Paulo enquanto este ainda era temido pela igreja? Chegamos ao final de mais um encontro. Eu espero que você tenha aprendido com essa aula. Eu espero que Deus esteja realmente abençoando sua vida. E o meu desejo é que você não pare por aqui. Nós vamos continuar estudando esse material, crescendo, conhecendo mais e principalmente colocando em prática para que o discipulado se torne algo real para você. Que Deus o abençoe. Acesse os nossos canais. Teremos o prazer em respondê-lo, em ouvir as suas dúvidas e questões. Você será abençoado.